Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então assim, ó, vamos dar uma olhada em monócito, tá? Teoricamente não é uma célula assim tão difícil, né? Mas não que célula seja difícil ou fácil, célula tem que ser vista num contexto, né? Então vamos fazer alguns comentários apenas, tá? Para deixar bem claro algumas coisas, deixar bem estabelecido para que não haja, né, algum tipo de dúvida, alguma coisa assim. Então, primeiramente, eu botei aqui algumas fotos de monócito em 40 aumentos, tá? Então, assim que ele aparece, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Ele dá mais ou menos entre 2 e 4 hemácias, né? Certo? Então, ele é o maior do leucócito do sangue periférico. Ele tem essa apresentação, o que é bem característico, né? Que ele tem um núcleo, né? Aí tem várias denominações, riniforme, em forma de ferradura, enfim, é um núcleo que tem sempre uma reentrância no meio. Qual é a função dessa reentrânciazinha que tem aqui? Pode ver, ó. Essa aqui tem bem mais, essa aqui tem menos, tá? Apesar de ter uma aqui e outra aqui, tem menos, tá? Ele aqui tem outra também. A função disso aqui é dar mobilidade para a célula quando ela precisar, tá? Sair do vaso para o tecido, tá? Ou no próprio tecido mesmo. Então, essa é a função de ter essa reentrância aqui, tá? Equivaleria, né, mal comparando, aos segmentos do neutrófilo, tá? Neutrófilo segmentado, tá? Então, essa aqui é a característica básica, tá? Às vezes o citoplasma está mais hialino, vamos botar aqui em 100, tá? Aqui, ó, aqui nós temos fotos em 100, aqui em 100 com foto grande, né? Não podemos confundir. Então, assim, ó, às vezes nós temos citoplasma bem hialino, tá? Às vezes um pouquinho de grânulo, tá? São os lisossomos que dá para ver, às vezes dá, às vezes não dá. E aqui a gente tem um pouco mais, certo? Então, uma coisa que é bem característico são essas vacuolizações que normalmente tem, pode ser que não tenha. Aqui, um tem mais, outro tem menos, né? Então, vendo aqui são bem grandes, outras menores, não tem assim uma mais localizada, menos localizada, enfim, tá? Então, primeira coisa, essa cor do citoplasma, né, partindo do princípio que a coloração tá boa, é devido ao pH interno da célula e o tipo de estrutura que tem aqui dentro para formar o que o monócito tem que realmente fazer, tá? Então é por isso. Então, assim, nós temos monócitos que são vacuolizados e ou não, por exemplo, esse aqui não está vacuolizado, tá? Esses vacúolos podem estar no citoplasma, mas às vezes pode estar no núcleo também, tá? Não está proibido. Então, a maior parte é no citoplasma. Quando é que isso acontece? Primeira coisa, isso é irreversível, é reversível, perdão, tá? Reversível. Ele pode estar apresentando isso e daqui a um pouco não ter mais, tá? Então tudo depende em que estágio a célula está, estágio que eu digo no sentido de, vamos dizer assim, de que serviço que ela está fazendo, tá? Essa que é a ideia mesmo, ou seja, ela está preparada para fazer alguma citocina, ela está preparada para fazer fagocitose, né? Então, é isso aí que está acontecendo. Então, basicamente, nós temos o quê? Por que que tem esses vacúolos? Quando tem resposta inflamatória, tá? Então, ele fica nessa forma porque ele está precisando jogar alguma coisa, tá? A célula também pode ter fagocitado alguma coisa também, tá? Então, assim, ó, isso ele pode também acontecer em processos de desequilíbrio ácido-base, tá? Então isso aqui é bem importante a gente comentar também, tá? E vamos dizer assim, uma coisa que é bem característico, tá? Que a gente já conhece, é que se esse sangue for coletado com EDTA e passar de 3 horas de temperatura ambiente, a célula fura, tá? Aí esses vacúolos não são vacúolos de processo celular, mas sim de realmente, né, o EDTA que ele, entre aspas, fagocitou e, vamos dizer assim, fez aquele vacúolo, fez aquele buraco na célula, tá? Então, esse azul
Acinzentado é a cor característica dele, repito, para uma boa coloração, e o núcleo apresentando dessa forma, tá? Você vê aqui, ó, tem uma reentrância tão grande, ó, tá? Aqui, essa daqui já é bem pequena, tá? Então, basicamente, esse aqui é o nosso monócito, tá? Depois, eu coloquei esse termo variante até entre aspas, tá? Só para mostrar que ele não é tão, vamos dizer assim, bonitinho quanto os que a gente conhece, mas isso aqui pode acontecer perfeitamente na nossa rotina, tá? Não está proibido. Então vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Esse citoplasma é limpo, 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 limpo. Não tem vacúolo, não tem grânulo. Aí tu vem para esse daqui, ó. Tu enxerga direitinho os grânulos, tá? Esse aqui tem vacúolo. Esse aqui também já tem vacúolo. Esse aqui tem uma, duas, três, quatro reentrâncias. Esse aqui tem uma, aqui querendo dar outra. Esse aqui mal e mal tem uma, tá? Esse aqui tem uma, duas, três, enfim, tá? Mas se nós olharmos, todos têm a mesma característica. Essa basofilia periférica aqui significa que tem um monte de citocina aqui para ser liberada. Ponto, é só isso, tá? Pode ver que esses outros aqui não, esse aqui não tem, aqui tem bem pouquinho, tá? Aqui tem um pouco mais, ó, nesse daqui. Então, isso aí faz parte da célula tranquilamente, não tem problema nenhum. Aqui, ó, um vacúolo dentro do núcleo, tá? E aqui tem alguns no citoplasma. Então, essa é a característica básica do monócito, tá? Ele é ameboide, tá? Não é uma célula redonda, bonitinha, ó. Então, uma ponta para cá, uma ponta para cá. Ah, aqui veja, ele tem, tá bem, vamos dizer, ondulado essa membrana aqui, esse limite citoplasmático, tá? Aqui chega a ter até duas pequenas projeções, mas basicamente é porque o núcleo está apertando elas para cá. Então, é isso aqui que é o monócito. Então, o que eu quis fazer agora? Trazer aquelas células, tá? Para a gente fazer alguns comparativos aqui, ó. Então, tudo isso aqui os três de cima são monócitos, tá? Em 40, em 100 aqui, foto grande. Esse aqui é um daqueles que eu chamei de, entre aspas, variantes. Então, aqui nós temos um comparativo com bastão, tá? Também não é um bastão tão típico assim, mas é um bastão. E aqui, duas células, dois linfócitos linfomatosos, tá? E aqui, o velho conhecido linfócito ativado, tá? Então, o que é importante é a gente ter em mente as características básicas da célula, para depois a gente poder fazer a comparação, tá? E ver, essas duas células linfomatosas realmente são parecidas, né? Esses linfócitos aqui, de tanto a gente ver, a gente já sabe que não é, mas eles também são parecidos, tá? Bote ver aqui, por exemplo, ó, aqui tem basofilia citoplasmática. Pois é, aqui também tem. Aqui também tem. Mas o tipo de cromatina, tá? É totalmente diferente, tá? O aspecto da célula. Esse citoplasma aqui está querendo ficar basofílico, né? Tu vê, ó, esse aqui está mais basofílico. Agora, olha a cor da hemácia. Essa hemácia está mais cinza também, então essa coloração aqui está mais forte. Se tu olhar o citoplasma desse monócito aqui e desse monócito aqui, ele está aquele azul acinzentado fraquinho, tranquilo, tá? Fica bem parecido. Se tu for olhar desse linfócito linfomatoso, esse citoplasma também tá azulzinho, clarinho, né, cinza. Tá, mas aí tu vai para onde? Para o núcleo, tá? Então aqui é um núcleo que tem uma relação núcleo-citoplasma enorme, tá? Muito grande. Então, óbvio que isso aqui não é um monócito, que se nós olharmos a relação núcleo-citoplasma do monócito, mesmo sendo uma célula grande, ela não é uma relação quase que 1 para 1, não vai ocupar toda a célula, enquanto que esse aqui está ocupando, tá? É um diferente. Esse outro linfócito linfomatoso já tem uma cromatina mais heterogênea, né? Já tem aqui mais, pode ser que tenha alguns sulcos aqui, alguma coisa. Esse aqui está clivado bem no meio, dá para ver, tá? Então assim, ó, esses monócitos são, né, bem característicos, mas se compararmos com linfócito ativado, com linfócito linfomatoso e até esse bastão que está meio
estranho aqui, tá? A gente consegue diferenciá-los muito bem pelas características, né? Olha, a cromatina desse linfócito linfomatoso aqui é uma cromatina heterogênea, tem uns pedaços que está condensado, outros não. Esse aqui é totalmente condensado, tá? Se nós olharmos esse outro aqui, ó, também totalmente condensado. Então é uma cromatina homogênea condensada, tá? E aqui eu deixei para fechar as mesmas células, só para que nós, né, vejamos que nós não temos, tá, absolutamente nada parecido com o que caracterize o monócito. Então eu deixei por último aqui 3 linfócitos linfomatosos, tá? Aqui em cima mais um, outro tipo de linfócito ativado, tá? Então, para ver bem direitinho a característica, certo? E óbvio, tu vais comparar com outras células que tu tem, tu vai olhar o teu conjunto todo, né? Citologia não é acertei, errei, certo? Então, tu vais fazer desta forma aqui, tá? Então, eu acredito que não tenha mais como a gente trocar, ou, né? Mas eu não digo trocar é feio, que parece que eu tenho que acertar ou errar, mas a gente ter algum tipo de dúvida, alguma confusão, porque está bem estabelecido o que é um, o que é outro, tá certo? Então tá, obrigado, até a próxima.